A paz do Senhor, queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a Escolinha Dominical. Hoje a gente vai estudar a lição de número 4, já do quarto trimestre de 2025 da editora Betel. E que lição, hein? Vamos mergulhar fundo na história de Raabe. Se prepare porque vamos descobrir juntos como uma única escolha, uma escolha de fé, pode simplesmente virar o jogo e reescrever um destino que parecia totalmente perdido. E a pergunta que vai guiar todo o nosso estudo é exatamente esta: como é que uma mulher que era marginalizada, desprezada pela sociedade, morando numa cidade que já estava condenada à destruição, como é que ela se transforma numa heroína da fé, lembrada até hoje? Vamos desvendar juntos os passos dessa jornada que é simplesmente extraordinária. Para a gente entender direitinho esse mistério, nosso estudo vai ter 5 paradas, 5 pontos principais. Primeiro a gente vai conhecer o cenário de Raabe, para entender por que ela era uma heroína tão improvável. Depois, vamos ver o momento chave em que ela ouviu e decidiu crer. Em seguida, como essa fé virou ação, uma ação muito corajosa. E aí vamos descobrir o futuro incrível que essa fé garantiu para ela. E no final, claro, vamos trazer tudo isso para a nossa vida com a verdade aplicada. Vamos lá? Então, começando o nosso primeiro ponto, é muito importante a gente entender o contexto, sabe? Quem era Raabe e como era o lugar onde ela vivia. Entender o cenário é a chave para a gente ter a dimensão do tamanho da escolha que ela fez. Raabe morava em Jericó. Tenta imaginar uma cidade fortaleza, sabe? Com aquelas muralhas enormes, altas, largas, que davam uma sensação de que ninguém poderia vencê-los. Mas por dentro a coisa era bem diferente. Era um lugar mergulhado na idolatria, na imoralidade, na corrupção, ou seja, era o ambiente mais hostil possível para a fé no Deus verdadeiro florescer. E é isso que torna o que vai acontecer agora ainda mais impressionante. E nesse cenário todo, a gente encontra Raabe. A Bíblia é bem direta, não esconde o passado dela. Ela era uma prostituta. E a casa dela tinha um detalhe muito estratégico. Ficava construída sobre a própria muralha da cidade. Isso fazia da casa dela um ponto de encontro para viajantes, estrangeiros e, que ironia, né? Acabou sendo o esconderijo perfeito para os espias de Israel. Agora a gente chega no ponto de virada da história, o momento decisivo que mudou absolutamente tudo. Raabe ouviu as mesmas notícias que todo mundo em Jericó ouviu, mas a reação dela foi completamente diferente. O que será que fez com que só ela respondesse com fé? Gente, presta atenção nessa declaração. Isso aqui não é da boca para fora, não. É uma confissão de fé pura, genuína. Raabe não apenas ouviu falar dos milagres do Deus de Israel. Ela reconheceu que ele era o único Deus soberano, o que manda nos céus e na terra. E foi essa certeza, essa convicção que se tornou a base para todos os atos de coragem que ela tomaria a seguir. Olha só que diferença gritante. A cidade inteira de Jericó ouviu as notícias. Todo mundo ficou sabendo do poder de Deus. Mas enquanto o medo deixou o povo paralisado, travado na sua oposição a Deus, com Raabe foi diferente. O temor a Deus a moveu, a impulsionou para buscar a salvação. Ela foi a única que, diante da mesmíssima informação, escolheu crer e ficar do lado do Deus verdadeiro. E essa crença de Raabe nos leva direto ao nosso terceiro ponto. Sabe por quê? Porque fé de verdade nunca é só um sentimento guardado no peito. Fé de verdade se transforma em ação. Vamos ver agora como a fé de Raabe se tornou atitudes muito corajosas que selaram o destino dela para sempre. A fé dela virou um pacto, um plano de ação. Primeiro, ela escondeu os espias, o que era um ato de traição contra a própria cidade, mas de total lealdade a Deus. Ela arriscou a própria vida. Depois ela negociou e não pensou só nela, não. Ela intercedeu pela família inteira. E por fim, ela obedeceu direitinho ao receber o sinal, aquele cordão vermelho, e a ordem de reunir todo mundo debaixo da proteção daquele sinal. E esse sinal, gente, não era só um pedaço de fio. O cordão de escarlate com aquela cor vermelha é um símbolo muito profundo. Ele aponta lá para frente. Ele é uma figura, um tipo do sangue de Cristo, que um dia seria derramado para salvar todo aquele que crê. Do mesmo jeito que aquele fio protegeu a casa de Raabe, o sangue de Jesus garante a nossa segurança hoje. Lindo, né? E o Novo Testamento faz questão de lembrar da importância das ações de Raabe. O apóstolo Tiago usa ela como exemplo perfeito de que a fé, para ser uma fé viva, precisa de obras. A fé que Raabe tinha não era algo abstrato, na teoria. Foi uma força que a levou a agir e a provar, na prática, sua total confiança em Deus. Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais surpreendente dessa história toda. As consequências da fé de Raabe. Como é que uma única decisão, que nasceu da fé, pôde transformar um destino que era de morte em um legado de vida eterna?
Olha só essa jornada de transformação. Raabe estava condenada a morrer com toda a cidade, mas foi poupada. Era uma estrangeira pagã, mas foi integrada, acolhida pelo povo de Deus. Era uma mulher marginalizada, mas se tornou esposa e mãe. E o ponto mais alto de tudo, essa mulher de Jericó teve a honra de entrar na genealogia do próprio Messias, de Jesus Cristo. Que reviravolta! Isso é o que a graça de Deus faz. Essa frase resume perfeitamente o evangelho que a gente vê na história de Raabe. Ela não tinha nenhum mérito, nenhum currículo de boa conduta para apresentar a Deus. Muito pelo contrário, né? O passado dela condenava. Mas a graça de Deus é assim, ela não procura gente perfeita, ela procura corações que precisam dela. A salvação não é um prêmio para os bons, é um resgate para os perdidos que, como Raabe, entendem que não são nada sem um Salvador. E para a gente concluir nosso estudo de hoje, vamos trazer essa história de tantos anos atrás para o nosso dia a dia. Afinal, qual é a mensagem central que Raabe tem para nós hoje? Como é que a gente aplica essa verdade na nossa vida? Aqui está o coração da nossa lição, a nossa verdade aplicada. Assim como Raabe ouviu as notícias do poder de Deus e creu, nós hoje ouvimos a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Jesus. E a fé que nasce no nosso coração quando a gente ouve e crê nessa mensagem é o poder de Deus que nos dá a vitória sobre todas as muralhas do pecado e do mundo. No fim das contas, a história de Raabe é uma história sobre o coração de Deus. Ele não olhou para o passado sujo dela. Ele viu um coração quebrantado, arrependido, um coração que ele nunca despreza. E por causa da fé dela, Deus simplesmente apagou as transgressões como se elas nunca tivessem existido. Que esperança maravilhosa que isso nos dá, não é mesmo? E assim a gente termina mais esse estudo maravilhoso. Foi uma bênção, né? Se essa lição falou com você, não se esqueça de deixar a sua curtida, de compartilhar essa mensagem com mais gente e, claro, se inscrever aqui no canal Escolinha Dominical para não perder nenhuma aula. A paz do Senhor e até a próxima!